Eu gostaria de, aqui hoje, fazer uma reflexão sobre a importância da contribuição do Brasil para que haja a paz no mundo. E observo que o presidente Barack Obama, segundo a manchete de hoje no jornal O Estado de São Paulo, quer muito ouvir a presidenta Dilma Rousseff sobre o Irã. Diz o Estado que, passados quase 2 anos do maior atrito entre Estados Unidos e o Brasil em razão do programa nuclear do Irã, o presidente americano Barack Obama pretende ouvir sua colega Dilma Rousseff sobre a questão. Pois bem, por outro lado, nós temos na imprensa hoje artigos que falam da questão relativa ao Irã, ao conflito em potencial que tem ocorrido entre o Irã e Israel. Há um artigo do Sr. Marx Weisbrot na Folha de São Paulo: Israel vai atacar o Irã, mas com a observação de que o ataque não ocorrerá antes da eleição americana, porque isso não interessaria ao presidente Obama. Na mesma Folha de São Paulo hoje, nós temos um artigo do Sr. Evgeny Primakov sobre a situação na Síria, que está a um passo do caos. Então, este ex-primeiro-ministro da Rússia, de 1998 a 99, e ex-diretor do Serviço de Inteligência Externa, observa que a posição tomada pela Rússia e pela China perante a resolução do Conselho de Segurança da ONU em relação à Síria é bastante justificada. Apesar de não rejeitarem, em princípio, a adoção de resoluções do Conselho de Segurança, os países propuseram aproximá-la ao máximo da realidade existente. A ideia era rejeitar a disposição inaceitável do ponto de vista do direito internacional de incluir na resolução a retirada do poder do presidente legitimamente eleito Bashar Assad. Outras disposições do projeto de resolução proposto causaram preocupação, já que, como mostraram os acontecimentos na Líbia, poderiam ser usadas para uma intervenção armada na Síria. E do modo como vê o Sr. Evgeny Primakov, a Rússia e a China não queriam ser enganadas pela segunda vez. Ainda recentemente, os Estados Unidos pediram aos dois países para não vetar a resolução da ONU sobre a Líbia, apresentando-a apenas como uma exigência sobre o fechamento do espaço aéreo sobre o país para evitar os ataques aéreos do ditador Muammar Gaddafi contra a população civil. Então, a resolução da ONU foi usada como justificativa para derrubar o regime de Gaddafi. O que está por trás da atual postura anti-síria? O país tornou-se o centro das intenções, principalmente porque é próximo ao do Irã. A destruição do poder do regime atual compõe parte do plano de isolar o Irã, e daí prossegue o Sr. Evgeny Primakov. Ora, avalio que nós precisamos refletir muito sobre os passos que o Brasil poderá dar para contribuir para a paz no Oriente Médio, mas também nas Américas e nos 5 continentes. E é muito importante o diálogo que irá acontecer na Casa Branca entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama, e até em retribuição à visita que ele fez ao Brasil, pouco depois da posse da presidenta Dilma Rousseff, em março último. Mas eu queria aqui assinalar algumas informações a respeito da importância do Irã para o Brasil e, em especial, do Oriente Médio. E aqui me subsidio de uma contribuição do excelente assessor internacional
de Assuntos Internacionais da liderança do PT, o senhor Marcelo Zero, a quem agradeço. Dizer que, ao contrário do que afirmam alguns conservadores, o Oriente Médio é de grande relevância para o Brasil, o que impõe o estreitamento de nossas relações com todos os países da região. Em primeiro lugar, o aspecto econômico e comercial. O Oriente Médio é uma região rica em petróleo e gás natural, mas carente de uma agricultura competitiva e de indústrias diversificadas, coisas que o Brasil tem. Em outras palavras, as economias do Oriente Médio e a economia brasileira são complementares, o que cria um enorme potencial de cooperação. Nas décadas de 70 e 80, o Brasil começou a explorar esse potencial, mas na década de 90, por diversos motivos, o aproveitamento foi praticamente abandonado desse imenso potencial. O governo Lula resolveu reinvestir nessa relação. Entre 2003 e 2008, nossas exportações para o Oriente Médio foram multiplicadas por um fator de 3,5, uma cifra extraordinária. No início desta década, exportávamos cerca de 2 bilhões de dólares e neste ano deveremos exportar cerca de 9 bilhões, mesmo com a crise. Ressalto que desde 2003, nosso saldo comercial positivo com o Oriente Médio chega ao redor de 2 bilhões ao ano de dólares. Em apenas 7 anos, 2003 até 2009, inclusive, acumulamos superávit comercial de 13,4 bilhões. Lucramos muito com o Oriente Médio e podemos lucrar muito mais. Mas não se trata apenas de relações econômicas e comerciais. O Brasil possui laços históricos e culturais fortes com aquela região. Temos uma grande e ativa comunidade árabe no país, recebemos muitos imigrantes daquela região que deixaram marcas indeléveis no Brasil. Trata-se de região estratégica para o mundo. O que acontece naquela região repercute no planeta como um todo, inclusive no Brasil. A instabilidade no Oriente Médio tem efeitos negativos na economia e política mundiais. É do interesse nacional do Brasil contribuir para que aquela região se pacifique. O Irã é um dos países mais importantes do Oriente Médio. Tem uma população de quase 70 milhões de habitantes, uma economia que já é a 15ª do mundo. Possui a terceira maior reserva de petróleo do planeta. Sua renda per capita, medida pelo poder de paridade de compra, já supera 13 mil dólares. Sua influência na região é imensa. Não haverá equilíbrio no Oriente Médio sem a participação do Irã. Ter uma relação de diálogo com o Irã, portanto, é fundamental. As relações bilaterais entre o Brasil e o Irã são cordiais. Ainda estão abaixo das potencialidades, entretanto. Vale reafirmar que as relações com a América Latina agora ocupam uma posição de destaque na política externa iraniana. Além disso, o governo do Irã identifica afinidades entre as agendas globais de ambos os países e pretende incrementar a cooperação bilateral nos campos energético, de turismo, acadêmico, cultural e no âmbito dos direitos humanos e da ONU. O Brasil, por sua vez, visa ampliar a cooperação econômica e comercial com o Irã. Nos anos 2006 e 2007, o Irã foi o principal mercado de exportação no Brasil, no Oriente Médio, embora ocupe o segundo lugar no comércio bilateral total com o país daquela região. Senhor presidente, Vossa Excelência está me concedendo tempo de orador e não de breve comunicação, é isto? Não, tempo de orador, senador. Eduardo Suplicy, são 10 minutos antes da ordem do dia. Obrigado. Eu queria aqui assinalar, senhor presidente, que eu vou precisar transcrever, então, este documento que me foi aqui encaminhado pelo assessor Marcelo Zero, que eu gostaria de ser publicado na íntegra, pois trata de uma contribuição muito relevante, mas tendo em conta que o presidente Barack Obama espera muito do diálogo com a presidenta Dilma Rousseff, e inclusive porque o Brasil tem tido, inclusive quando houve o acordo realizado com a Turquia, o Brasil e o Irã, foi um procedimento de busca de um melhor entendimento sobre a utilização da energia nuclear
pelo Irã, e como é importante que os países possam dialogar, sobretudo para que não se concretize uma guerra nuclear entre o Irã e Israel, com repercussões que podem acabar causando extraordinário estrago e a morte de milhares, se não milhões de pessoas nesses dois países, e inclusive com repercussões para a Palestina e todo o Oriente Médio, para os palestinos que vivem ali na Terra Santa. É importantíssimo que possa o Brasil contribuir neste diálogo para a realização, para a consecução de passos que venham a construir a paz. Eu considero esse tema tão importante, senhor presidente, que eu continuarei a falar a respeito disto amanhã. E da importância do encontro Dilma Rousseff com o presidente Barack Obama. Terão a oportunidade de dialogar, por exemplo, sobre Cuba, sobre como, para o Brasil, para toda a América Latina, é importante que os Estados Unidos terminem com o embargo ou o bloqueio em relação a Cuba. Será importante, por exemplo, para mostrar que poderiam os Estados Unidos demonstrar a Cuba da sua disposição de uma aproximação com a anistia para os 5 cubanos que são objeto do trabalho do Fernando Moraes no seu último livro, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, onde ele fala da história dos agentes secretos infiltrados por Cuba em organizações de extrema-direita dos Estados Unidos e que foram lá condenados, já estão e conforme o presidente Jimmy Carter, ainda no ano passado, ao visitar Cuba, sugeriu que o governo dos Estados Unidos e o Congresso norte-americano venham a anistiar esses 5 cubanos. E seria importante que também Cuba desse uma demonstração de boa vontade, inclusive com uma maior tolerância com a liberdade de expressão e liberdade de entrada e saída de cidadãos como a senhora Ioane Sanches.